Só que sabe o que eu vejo? Já são anos que a estética integrativa está aí. Dizem que é a estética do futuro, na minha opinião, ela é a estética do presente. Mas tem muitas profissionais que ainda não sabem que podem trabalhar com isso. Sim, ainda é muita dúvida, né? Eu fiz uma live no domingo com o meu marido falando exatamente isso. Se a gente for olhar, né, antes de Cristo já se aplicava a estética, a saúde integrativa, né? Esse olhar integrativo. E eu acho que na antiguidade muito mais do que a gente está retomando hoje, porque lá a gente não tinha muitas ferramentas. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava trabalhar com o meu paciente, entendendo o que ele sentia, entendendo o que ele estava passando. E isso, né, trazia mais veracidade para o tratamento, porque se tratava o paciente e não a doença que ele apresentava. E, ao longo do tempo, isso foi se perdendo, porque precisava se trazer, né? Eu acho que a saúde, ela quis trazer facilidade, e na facilidade engessou-se uma maneira de tratar. Então, se você apresenta tal sintoma, dá tal remédio. E a única coisa que se enxergava era isso, né? Remédio para doença, remédio para sintoma. A ponto de que se você não tem uma doença estabelecida, então eu não tenho o que fazer por você. E isso é muito triste. Não tem prevenção, né? Muitas vezes faz o paciente acostumar-se a sentir aquilo e achar que isso é o normal dele, né? Quando, na verdade, pode até ser comum sintomas, mas não é normal, né? E eu acho que a gente vem resgatando isso, né? Essa juventude aí, ou os profissionais mais jovens, vêm com esse anseio de entender por que das coisas, né? Por que eu apresento uma dor, por que eu apresento uma celulite, por que eu apresento uma gordura, porque está totalmente interligado. Então, quando a gente fala de integrativa, não é deixar de tratar o paciente, porque muitas vezes as pessoas têm esse pensamento, mas eu não vou tratar o paciente se ele tiver uma alteração. Não, você vai ajustar o seu tratamento para aquele momento que o seu paciente está passando. Muitas vezes, naquele momento, ele não serve para uma criolipólise, mas ele serve para uma drenagem linfática, para uma desintoxicação, para um ultrassom, para outro tipo de técnica que o corpo dele vai responder melhor. Então, eu acho que a visão integrativa, ela traz para nós uma liberdade de tratamento e um entendimento do que se está se fazendo e uma resposta do paciente muito maior do que há muito tempo a gente não via. Eu tenho alunas que o paciente vem em busca delas para tratar o melasma, mas que elas melhoram absurdamente de sintomas de fibromialgia, de depressão, emagrecem 6, 9 quilos só fazendo tratamento, porque são esses ajustes, como você está falando, que vão fazer a melhora do melasma e que também vão proporcionar, né, a melhora de qualidade de vida. Eu incentivo muito as meninas a trabalharem, fazerem consulta online. E daí elas sempre falam no grupo, falam assim, nossa, a paciente disse que nunca teve uma consulta dessa nem com o médico. Então, é isso mesmo, de olhar, de dar atenção para o sintoma, que parece que não se era levado em consideração. E eu acho que o sintoma do paciente, ele é soberano, ele tem que ser. Sim. Né? O exame olhado dessa forma, como prevenção, como cuidado. E quando eu falo isso aqui, aparecem muitas, porque eu não falo especificamente de exame, a gente pincela um pouco aqui. Sim. Aí aparece muita profissional dizendo assim, tá, mas aí eu vou precisar de um médico para solicitar o exame? Então ainda você tem muito esse tabu, né? Gente, hoje eu não consigo mais olhar para a estética, não consigo mais trabalhar estética sem ter um exame laboratorial. E é muito interessante, porque o profissional, ele pensa em primeiro lugar em quem vai pedir o exame, sendo que a maior parte dos pacientes tem exame laboratorial dentro de casa e que, na verdade, nós temos que entender o que está no exame do paciente e não se preocupar em pedir o exame do paciente. É a mesma coisa que eu falar assim, nossa, que carro eu vou comprar? Aí eu pergunto, você tem dinheiro? Não. Mas você já está só pensando que carro que eu vou comprar. Então as pessoas pensam assim, como que eu vou pedir o exame, né? Quando, na verdade, eu preciso primeiro entender o que tem no exame laboratorial do meu paciente. Porque solicitação do exame, o médico que ela vai pode pedir. Hoje tem muitos pacientes que têm médico amigo, paciente que vai
né, que tem convênio, que vai no médico e pode solicitar exames laboratoriais. Gente, um simples hemograma traz uma quantidade de informações gigantescas para a gente, e qualquer pessoa tem um hemograma em casa. É o básico de se pedir em qualquer consulta médica. Então, a gente precisa primeiramente entender o que se tem naquele exame laboratorial, que está dentro de um processo ótimo para o meu paciente, ideal para que ele tenha saúde, ou que esteja levando ele a um processo de adoecimento.